Fala galera, Wilder Tille na área aqui no canal de Finanças, voltando a fazer vídeo aqui. Eu trouxe aqui de novo o meu amigo Bruno, sócio da Aqua Investimentos, né? E a gente vai falar de um tema muito importante hoje. A gente vai falar da taxa Selic, a gente vai explicar o que é isso, talvez alguns de vocês não saibam. E a taxa Selic vem caindo drasticamente no Brasil aí, né, galera? A gente já chegou a ter a taxa de 14%, 15%, chegou até mais de 20%, né? Se for pegar lá do comecinho. E agora a gente está com uma taxa de 2,25% e tudo indica que pode cair um pouco mais, né? Então a gente pode chegar a ter um número aí de 1% na taxa do Brasil. Isso se você falasse isso há um tempo atrás, gente, era quase inconcebível falar em Brasil com taxa perto de 1%, né? E o Bruno, ele tem feito um trabalho muito bacana de educação nas mídias sociais, falando sobre isso, o quanto isso impacta a vida de vocês, porque muitos de vocês podem falar, pô, mas que assunto chato, vamos falar da ação que está bombando no momento, vamos falar não sei do que, mas isso é importante porque mexe diretamente no seu bolso, seja você um investidor ou não, e se você é investidor, é mais importante ainda saber. Bruno, se apresenta rapidamente aí, porque alguns de vocês porque muita gente já te conhece, mas tem gente que não, e aí a gente pode começar a falar aí do ponto básico aqui do vídeo. Legal, legal. Primeiro, boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo. Will, obrigado aí mais uma vez pelo convite. Sempre um prazer a gente bater um papo aqui com você e com teus seguidores aí. Como você falou, eu sou sócio da Aqua Investimentos. Hoje a gente tem 5,2 bilhões de reais aqui, que a gente basicamente ajuda, assessora nas alocações. E o nosso papel é realmente entender o perfil do investidor, ajudar nas alocações, seja no Brasil, Estados Unidos, fora. Eu, particularmente, capitaneei uma abertura da Aqua lá fora. Eu voltei para o Brasil faz um ano, fiquei 2 anos e pouco na Europa, rodando ali entre family office e gestoras para fazer parcerias e tal. E aí, nessa volta, eu comecei a fazer algo que eu tinha começado uns anos atrás, tive que parar até na época da estruturação da Aqua, por falta de braço, e agora eu voltei, que a Aqua já está mais estruturada, tem equipes bem alocadas e tal, para voltar para focar nessa parte da educação financeira. E como você falou, eu fico falando diariamente, seja quem quiser me seguir, tem um canal lá no Telegram, que é @Minuto do Musa, eu vou batendo, ou no Instagram, Bruno_Musa, eu vou colocando, Musa em USA, perdão, tá? Eu vou colocando lá todos os dias, de manhã no Telegram, eu mando as principais notícias compiladas, tento fazer um resumão ali, né, de uma maneira didática, e no final da semana eu costumo gravar um vídeo falando sobre os impactos disso que a gente está vivendo, como você muito bem colocou. Quem diria que há 2, 3 anos atrás a gente acreditaria que o Brasil tem juros reais da Suíça hoje, né? Cara, é bizarro isso. Isso é bizarro. Falar em juros perto de 2%, 1% no Brasil, para quem acompanha há um tempo, simplesmente bizarro, não tem o que falar. Mas é bom, né? É bom por um lado, porque Exato, é isso. Bom, tipo, vamos falar disso mais para frente, né? Vamos começar pelo básico, pelo início. Perfeito. Vamos lá, toca lá. Que eu deixei lá no meu Instagram algumas perguntas ali para a galera fazer, né? E teve algumas pessoas que chegaram perguntando o que é a taxa Selic, né? Então, tem muita gente que não sabe, vamos começar do início. Legal. Vamos desmistificar essas coisas. Eu acho que é mais importante aqui isso, tentar ser o mais didático possível, porque eu acho que o nosso foco aqui é mostrar para as pessoas que estão começando a compreender sobre isso, né? Quando a gente tinha o CDI lá atrás, a 16, 17, ou quando chegou no final do governo FHC, 40%, as pessoas talvez não precisassem saber o que era isso, porque você colocava o dinheiro lá para render, ele simplesmente, num toque de mágicas, ele rendia sozinho. Agora isso acabou, né? Então, por isso que talvez... Só para situar aqui, quando ele fala do CDI, ele fala da renda fixa, que é aquela... É aí que eu vou explicar. É tipo um tipo de investimento que você não tem risco, né? Então é isso que ele está se falando quando ele se refere ao CDI. Bora lá. Isso, eu fiz essa apresentaçãozinha para chegar agora na explicação, porque por que eu disse isso? Quando ninguém queria saber ou se interessava em saber o que era o CDI, a Selic,
quando você tinha um dinheiro que você colocava em qualquer coisa no banco e rendia. Quando isso parou de render, as pessoas perceberam no olhar deles lá e falavam, esse dinheiro não rende mais. E aí falou, mas por quê? Deixa eu começar a entender. Então essas nomenclaturas começaram a ficar na boca das pessoas. Então vamos lá, o que é o CDI? O que é a Selic? Né? A Selic que todo mundo abre o jornal, ou vê, ou abre a internet agora, vê no jornal, lá, vê onde quer que seja. Ah, o CDI caiu, a Selic caiu. A Selic ela é a taxa básica de juros de um país. Tá? No caso aqui que a gente está falando, do Brasil. Ela basicamente é uma taxa em que o governo brasileiro remunera o capital para quem está emprestando dinheiro para o governo. Eu tentando falar de uma maneira bem clara aqui, didática, o governo fecha as contas dele como? Como ele arrecada dinheiro? Com impostos e com emissão de dívida. Então ele emite uma dívida, quem quiser compra essa dívida, ele paga uns juros porque emprestou dinheiro para o governo. Quantos de juros ele paga? A taxa Selic. Por que essa taxa Selic por que a taxa Selic é 2,25 agora ao ano e ela era 16 há 3 anos atrás? Todo mundo concorda aqui comigo que quanto maior o risco para quem você está emprestando, mais juros essa pessoa precisa pagar. Se eu chego para você, Will, e não te conheço na rua, dou uma ombrada em você e falo, Will, eu não te conheço, mas me empresta 100 mil reais, eu te pago aí 0,1% ao mês, e eu não te dou garantia nenhuma, mas, pô, eu sou o Bruno, né? Você vai falar, você tá louco, quem é Bruno? Eu vou te falar, eu posso até te emprestar, mas a gente faz uma taxa aí de uns 500% ao ano. Aí talvez eu pague. É isso que eu quero chegar. É isso que eu quero chegar. Por quê? Porque você não me conhece, porque eu não te dei garantia, porque eu não fiz nada. A taxa que você vai me cobrar é muito maior do que se você for emprestar para o teu melhor amigo de infância que colocou um imóvel no teu nome como garantia. O país é a mesma coisa. Quanto mais baixo os juros, menos arriscado é esse país. Tanto que os chamados treasuries, que é o títulos americanos, é considerado risco zero. Né? Se é risco zero ou não é uma outra discussão, mas basicamente eu acho que não cabe aqui agora. É a fama que ele tem, né? Ele tem essa fama aí no mercado. Isso, por quê? Porque a chance dos Estados Unidos deixar de pagar, dar calote na dívida, é estimada pelo mercado em praticamente zero. Então, o risco do Brasil hoje é muito menor do que alguns anos atrás, porque ele vem fazendo sua tarefa de casa. Reformas da Previdência, diminuindo o seu endividamento, buscando passar agora a reforma tributária, administrativa, enfim. Se você é uma pessoa, na pessoa física, menos endividada, o banco vai te cobrar menos para emprestar dinheiro para você do que uma pessoa que é extremamente endividada. O país é a mesma coisa. Então, conforme o país vai cuidando das suas finanças, os juros vão caindo e menos ele consegue pagar para atrair o mesmo montante de capital. Essa é a Selic, essa é a taxa básica de juros de um país. Tá? O CDI, ele segue a Selic, é o Certificado de Depósito Interbancário. São os bancos, durante o dia, emprestam dinheiro um para o outro para fechar as contas dos bancos. E qual taxa eles emprestam um para o outro? No CDI diário, eles emprestam baseado na taxa Selic. Então, o CDI é sempre muito próximo à Selic. Tá? Então, talvez dê para considerar uma coisa só, para que não fiquem muitas coisas diferentes, porque elas são praticamente grudadas uma na outra. Tá? Show. Certo. Ficou claro? Então, e aí, quando as pessoas faziam aquele investimento no banco, né, um CDB e tal, era algo muito próximo do CDI, que é algo muito próximo da Selic. Então, como você comentou aí, há 3 anos atrás, acho que a gente estava com o quê? 15% de Selic, algo do tipo, né? 15% de Selic. Então você tinha 14,75. Você tinha mais ou menos 1% ao mês, praticamente livre de risco, né? Porque o mais seguro que tem para você é emprestar para o governo, né? Se der problema aí é porque tem uma coisa muito grave com todo o resto, né? Então, perfeito. Você tinha um brasileiro, aqueles que poupam, porque a maioria não poupa, né? Mas aqueles que poupam, você tinha um brasileiro acostumado com o tal do 1% ao mês, né? E aí, que acaba sendo algo interessante quando você fala de algo sem risco, né? Aí a gente começou a cortar a taxa de juros, cortar, esse 1% começou a ficar 0,9, 0,8. Bom,
para resumir, hoje a gente tem o quê? A gente tem 2,25 ao ano como Selic. Qualquer aplicação que você faz vai render a Selic menos um pouquinho, porque nunca dá 100% da Selic, né? Isso no caso de uma renda fixa sem risco. Então, no caso, você teria o quê? Praticamente aí 0. Acho que não dá nem 0,2. Né? 0,18 bruto antes de tirar o IR e a inflação. 0,18% ao mês, galera. Então, quer dizer, a gente teve por um bom tempo 1% ao mês, né? Então, se você tivesse lá os seus 100 mil reais, era R$1.000 todo mês pingando ali. Hoje, com 100 mil reais aplicado, você vai ter 180 reais bruto, né? Se você tirar o imposto, vai dar um pouquinho menos ainda. Só que tem um outro detalhe, né? Você tem que pôr a conta da inflação para chegar no rendimento real, porque se você poupou dinheiro, né? E aí você rendeu lá, sei lá, 10%. Mas aí tudo que você queria comprar subiu 15%, você, na verdade, teve um prejuízo real de 5%, porque agora você tem menos poder de compra. Então a gente joga a inflação para ver quanto rendeu de fato o seu dinheiro. Hoje a inflação está dando o quê aí, Bruno? 1 ponto alguma coisa? 2? A inflação anualizada, segundo os últimos dados do IPCA que saiu, está mais ou menos 1,91, 1,92 no ano. Tá? O Focus está um pouco mais baixo. O Boletim Focus, que são as projeções oficiais do governo, está dando mais ou menos 1,6. Mas vamos trabalhar com a projeção que está estimada, está mais ou menos em 1,9 ao ano. Lembrando que hoje a meta do Brasil é de 4 ao ano. Então nós estamos muito abaixo. Né? A gente já vem diminuindo a meta em 0,25 todo ano, o que também é uma boa coisa. Então, aí você falou 1,92 ao ano, a Selic 2,25. Então, rendimento real está dando aí 0,33, mais ou menos, 0,3, vai. No ano. 0,3% ao ano, gente. Então, quer dizer, é praticamente... Antes de tirar o imposto de renda, Will. Então, você pode entrar numa situação onde há prejuízo real de fato. Porque se você tiver lá um CDB, ele não vai dar 100% da Selic. Então, quando você tira os custos ali, você tira o IR, você pode cair no prejuízo real, ou seja, você perdeu para a inflação. Isso quer dizer que renda fixa hoje, ela é praticamente um dinheiro em caixa, né? Só para acompanhar a inflação e para ter uma reserva de emergência, onde você tem liquidez ali, você precisa de dinheiro rápido e você não quer que seu dinheiro varie muito nessa situação. Então, se você está precisando dele, né, você deixa em algo fácil de tirar e que não fica correndo risco, né? Mas como investimento, se você quiser construir patrimônio, aí esquece renda fixa, pelo menos, né, nessa situação de agora. E tem outras modalidades que você pode fazer marcação a mercado, e aí, mesmo na renda fixa, pode dar muito mais do que esses 2%, mas aí já é algo um pouco mais complexo. Eu já fiz um vídeo no canal aqui, galera. Eu vou ver se eu deixo um card aqui explicando esse lance de marcação a mercado, né, que são alguns papéis de renda fixa. Mas, de uma forma geral, de uma forma básica, o brasileiro hoje, para construir patrimônio, tem que tomar risco, né? Seja abrindo uma empresa, que é super arriscado, mas paga bem também, se você tem sucesso, seja você investindo, né? Então, o que você tem falado aí, Bruno, nas mídias sociais, sobre essa questão hoje de ter uma mudança de cultura no brasileiro, né? Que ele acaba sendo obrigado a ir para a renda variável, né? A famosa e querida renda variável. Olha, Will, eu vou te falar, eu considero esse um movimento extremamente saudável. Primeiro que, como você bem colocou, é importante para um país ter ter juros baixos. Tem aqui um parênteses que eu queria fazer. Os juros baixos, ele tem que cair por uma condição macroeconômica, né? Porque realmente as pessoas que estão emprestando dinheiro para o país perceberam que houve uma diminuição do risco desse país. No governo da Dilma, por exemplo, a gente teve uma diminuição de juros na canetada. O que significa isso? Os juros agora não é mais 15, vamos derrubar os juros para 7. Só que a matemática não funciona assim. Quando você solta os juros novamente, solta ele a mercado, ele volta a explodir. Porque não adianta você só fingir que você fez a tua lição de casa quando você continua super endividado. Né? A hora que essa lei deixa de existir, ninguém mais empresta dinheiro para o país naqueles juros que foi derrubado na canetada. Então, o que a gente vem fazendo hoje, na minha opinião, é uma mudança forte de paradigma do país. Talvez a gente nunca tenha vivido algo tão a sério
que, na minha opinião, começou ali atrás, no governo Michel Temer, com a aprovação da Lei de Responsabilidade Fiscal, onde o governo não pode gastar mais do que um teto estipulado por lei. Né? Então, eu vejo que os juros ele cai de uma maneira estrutural. Isso é importante eu frisar aqui. E aí, o segundo ponto, é o que você me perguntou sobre a Bolsa. Quando você tem esse movimento de juros em queda, as pessoas começam a perceber que não tem outro caminho para alocar o teu dinheiro a não ser via economia real. Eu vou abrir uma padaria, eu vou abrir uma loja, eu vou comprar um terreno, eu vou não sei o quê. Ou bolsa de valores. Então, quando você falou que antes você tinha 1% ao mês sem risco, ninguém fazia planejamento. Você não precisa fazer planejamento. Você bota lá em qualquer coisa e te dá 1% ao mês. Só que isso não estimula a economia, não gera emprego, não gera renda. Quando você agora não tem mais retorno, as pessoas precisam começar a entender. Opa, pera lá. O que eu faço agora com o meu dinheiro que está no banco e não rende mais nada? O caminho único dentro do mercado de capitais são ações. Isso é um movimento mundial. Se você analisar os principais países do mundo, claro, não vamos falar que Argentina que está passando o que está passando, Venezuela que dispensa comentários. Vamos pegar os países sérios, todos hoje com juros baixos. Estados Unidos, Canadá, Austrália, Ásia no geral, todos da Europa, Brasil, Chile, México derrubando, enfim. Então, são movimentos que passam pela Bolsa. Por mais que nós estejamos vivendo um momento que é bastante crítico do ponto de vista macroeconômico, desemprego em alta, endividamento dos países no mundo inteiro, bancos centrais injetando dinheiro, a gente está vendo, gostemos ou não, que as bolsas estão subindo. Por quê? Tem fluxo de capital entrando, meramente isso. Os bancos centrais colocam dinheiro, as pessoas precisam alocar esse dinheiro em algum lugar. Como não tem rendimento em renda fixa, o único caminho é bolsa. Mais fluxo de comprador do que de vendedor. Se essa conta vai chegar, eu até acho que sim, quando? É uma outra discussão. Mas que hoje as bolsas estão subindo porque tem um fluxo comprador muito maior porque o dinheiro está indo para a bolsa, isso é uma realidade. Né? Então, isso muda drasticamente o nosso conhecimento, o nosso planejamento. A gente precisa planejar a nossa vida se nós quisermos ter construção de patrimônio ao longo da vida. Isso que é muito importante. O dinheiro, a gente tem que perder o sentimento de imediatismo que a gente naturalmente tem no Brasil. Isso aí, se você quer, lembre dessa frase, construir patrimônio ao longo do tempo, com imediatismo, acabou. E isso é muito bom para o país. Show. Legal. Então, você comentou aí que a Bolsa é um fluxo muito natural, justamente porque a renda fixa ela já não é mais um investimento de verdade, porque você não tem mais... CDI morreu, né, Will? Vamos ser claros aqui. Tá meio morto, né? Vamos dizer assim. Se ele vai viver de novo, a gente não sabe, mas eu sei que agora o negócio tá feio para ele. Aí eu vou te fazer uma pergunta, Bruno, né? Muita gente pode ouvir essa informação e falar, bom, então eu tenho que ir para a Bolsa. Né? Só que a gente sabe, a gente que já opera no mercado há muitos anos, a gente sabe que também não é algo que você pode fazer de uma forma displicente. Então, será que hoje a pessoa pode entender esse conceito? CDI morreu. Eu vou 100% para a Bolsa? Não. Se você não conhece, não tem esse perfil, não tenha pressa, porque o que eu vejo de gente que faz esse movimento, porque ouviu no elevador, no bar, na esquina, o amigo ganhou, o amigo está ganhando. Primeiro que eu estudei um tempo sobre o comportamento do investidor. Comportamento aqui eu estou falando entender a anatomia do ser humano mesmo, como funcionam as emoções, como funciona o nosso cérebro na parte de investimentos. Né? E é muito interessante. Primeiro, assim, o ser humano normalmente, claro que a gente tem exceções, vamos colocar aqui normalmente, o ser humano fala dos ganhos e não fala dos prejuízos. Então, se ele está perdendo 100 mil reais numa ponta e ganhando 150 mil na ponta, ele só vai falar que está ganhando 150. E você vai sair com a imagem que ele é um extremo vencedor. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem muito ego no mercado, né? Muito ego, muito ego. Não tenha pressa, entenda seu perfil, entenda o mercado. Porque esses dias eu estava conversando, foi ontem, eu estava conversando com um investidor, e aí não lembro qual ativo a gente estava falando, ele falou assim, eu não lembro, não era bolsa, tá? Mas eu vou traduzir para bolsa aqui, porque também já ouvi muito isso. Ah, não, bolsa eu não quero nem ouvir falar. Mas pera lá, por que você não quer nem ouvir falar? Ah, porque em 2008 eu investi e perdi dinheiro. Mas espera aí,
É a bolsa que é ruim ou você investiu em algo que você não conhecia, você não sabia o teu perfil, você foi na bota de um amigo que falou para o seu que está ganhando, que você nem foi ver se ele está ganhando de verdade ou não. Então, a gente generaliza uma classe de ativo como sendo ruim ou boa, baseado no que a gente teve como histórico. Só que a gente vai muito no ímpeto. Hoje saiu uma pesquisa, não lembro se foi da Economática ou de quem que foi, mostrando que 62% dos investidores brasileiros que investem em fundo imobiliário investem simplesmente olhando a rentabilidade que ele tem dado. Tudo bem, é um cenário. Só que se você acaba optando por um mais arriscado, e esse fundo quebra, por exemplo, que pode acontecer, tá? Como qualquer coisa, tá? Não, de novo, não entendo o fundo imobiliário aqui como ruim. Eu adoro fundo imobiliário, tem que entender ele também. Eu também gosto bastante. Adoro. Mas o ponto é, tem gente que generaliza, não, esse fundo aqui não foi tão bem, então esse fundo imobiliário é ruim. Não! Ruim, você analisou o que tem dentro desse fundo imobiliário, faz parte de você, faz parte do teu perfil ter uma empresa mais arriscada como teu inquilino? Não faz? Então, o que eu quero dizer? O critério de análise ainda é muito raso. A gente precisa entender mais antes de julgar qualquer classe de ativo como bom ou como ruim. Entenda o teu perfil, filtre o amigo, o primo, o tio, o avô, o vizinho que está sempre ganhando. Sempre Exatamente. tem uma dorzinha no meio do caminho. Exatamente. Até para situar esse exemplo do fundo, né? Você pode ter um fundo imobiliário que está pagando muito bem. Alguns fundos pagam perto de 1% ao mês. Tem fundo que dá 1% ao mês, só que ele dá por um período aquilo. Então, se ele tem, por exemplo, só um inquilino, só um ativo, e esse cara sai, essa empresa saiu, ele fica vago, né? 100% de vacância. E aí o fundo para de dar rentabilidade. E aí você vai ver as cotas caírem, ele não vai mais te dar rendimento. Então, na hora de analisar, você tem que ver essas coisas. Então, assim, a gente viu que entrar de cabeça no 100% não é muito inteligente, a não ser que você seja um puta especialista, você sabe exatamente tudo que está fazendo. Se você for muito agressivo, né, pode ser que você venha ter sucesso ali com 100% na bolsa. Então, quando você está começando, galera, é interessante você, ter uma noção ali do seu perfil de risco, né? Então, se você é uma pessoa muito conservadora na vida, você nunca foi de tomar muito risco em várias outras situações, não só com dinheiro, você vai ter que puxar sempre para menos porcentagem, menos exposição em bolsa, até que você entenda mais. Se você é uma pessoa um pouco mais agressiva, como você não entende muito ainda, também não é legal chegar com muito, mas você pode se dar o luxo de pôr um pouco mais do que aquele que é conservador. E aí, Bruno, uma pergunta que fica é, quanto que você recomenda para uma pessoa, assim, de forma, vamos dizer, mediana, assim, né? Porque, claro que cada um é cada um, mas de uma forma mais geral aí. E se você recomenda também outros ativos, outras classes de ativos que não sejam somente ações. Eu sem dúvida, tá? Eu acho que eu sou muito adepto de uma diversificação. Aquele famoso colocar um pouco das cestas em cada um pouco dos ovos em cada cesta. Eu realmente acredito nisso. Apesar de eu ser uma pessoa que eu adoro o mercado de ações, eu participo ativamente do mercado de ações, não sou trader, não fico comprando e vendendo durante o dia, não é meu papel, nem quero. Mas ter uma carteira de ações, ter uns trades pontuais, é muito mais o meu perfil. Então, como você falou, isso é perfil, não tem certo ou errado, é perfil. Até porque eu tenho meu trabalho, eu não consigo ficar fazendo trade o dia inteiro, não é meu papel. Meu papel é cuidar das carteiras dos clientes, no geral. Mas eu sou uma pessoa muito adepta de ações para construção de patrimônio. Já veio, faz parte do meu DNA, já veio da minha educação e tudo mais, então eu gosto muito. Mas eu sou muito a favor de uma diversificação. Sim, eu acho, por exemplo, esses últimos meses a gente conseguiu capturar um ganho muito grande em ativos de renda fixa atrelada à inflação. NTNB, debênture incentivada. Aqui a gente fala um pouco mais técnico, você falou que vai fazer até um vídeo depois explicativo sobre isso, mas para quem já entende ou quem vai ver o teu vídeo depois, quando você tem um juros futuro caindo, esses títulos se valorizam. Então, você consegue ter um ganho expressivo em renda fixa. E foi o que a gente viu nos últimos 2 meses. A curva de juros futuro caiu muito e os ativos se valorizaram. Então, você conseguir capturar esses ganhos faz parte de você estar no dia a dia, na tela, olhando essas oportunidades.
Então, eu tenho uma parte da minha carteira em ativos atrelados à inflação, eu tenho uma parte em ativos de fundo imobiliário, como você falou, eu tenho uma parte de carteiras, de ações que eu faço um pouquinho mais de curto prazo, outras que eu penso realmente para pensar lá para frente, né? Pensar em não mexer mesmo. Deixa lá, vou ganhando a valorização da ação. Foco em longo prazo. Eu tenho a longo prazo mesmo. Eu tenho uma parte que a gente faz em opções, por exemplo, como a gente conversa no nosso grupo lá, vender o put, esse tipo de coisa, que já é um pouquinho mais técnico, não é o foco do nosso papo aqui hoje. Eu tenho uma parte em imóveis, né, imóveis reais, que eu fiz algumas contas e por mais que 2 anos atrás eu era um pouco reticente, hoje com os juros em queda já começou a me despertar, mas tem maneiras de você ver, será que vale a pena pagar à vista, será que vale a pena outra maneira? Tudo isso faz parte de um planejamento que veio à tona porque os juros se tornaram baixos. Então, essa educação financeira faz muito parte, está fazendo parte do nosso dia a dia. Será que eu pago à vista? Será que eu tenho dívida saudável? Será que eu consigo trocar uma dívida cara por uma dívida barata? Será que eu ponho mais um percentual ou menos em ações? Eu estou falando tudo isso para te responder. Eu não tenho, eu acho que não seria até legal da minha parte dar um percentual que o cara tem que colocar em ação. Eu tenho que entender o perfil de cada um e tudo mais. Mas na minha carteira, pelo menos, eu tenho todas essas classes de ativo. Tenho um pouco mais de ações, sim, porque eu gosto. Mas eu acho que dá para ter uma diversificação bem boa. E outra classe que eu não falei, que hoje, para mim, é de suma importância, é o internacional. Está cada vez mais fácil você comprar fundos internacionais aqui do Brasil, pagando o IR natural do Brasil, com ou sem exposição à variação do real com o dólar. A questão é que os juros nos Estados Unidos está entre 0 e 0,25 e no Brasil 2,25, o juros está muito próximo. Então, a gente ter uma diversificação da nossa carteira para ativos em país mais forte, eu acho que faz muito sentido. Então, as classes importantes que eu falei aqui seria a inflação, seria uma parte de caixa, de liquidez, ações, fundo imobiliário e o internacional, basicamente, aqui se eu não estou esquecendo de mais nenhuma, mas eu acho que aí compõe a parte de ativos líquidos de uma carteira. Legal. Assim, eu acho também complicado dar um percentual, né? Porque é como você falou, é muito individual isso. Então a gente não sabe para quem a gente está falando. Mas a gente pode chutar por baixo, né? Então a gente pode fazer, você nivela por baixo. Então, se você nunca mexeu com ações, galera, você já entendeu que parte do seu patrimônio que você investe, você não pode deixar 100% só na renda fixa, porque não vai render nada. Então, você já tem que migrar para a renda variável. Você pode começar ali com seus 10%, isso não vai matar ninguém, né? Aí você fala, pô, mas 10% é muito pouco, Will. Tá, entende o negócio, sente como é que é, e aí quando você tiver com mais conhecimento, você vai colocando mais, você vai sentindo como o mercado oscila e vai vendo qual o seu conforto, né? Porque se você ficar desconfortável, você vai acabar fazendo burrada. Isso daí é uma coisa que todo investidor já aprendeu, né? Quando você tem uma certa experiência, você vai ver que quando bate o desconforto, você quer recuperar rápido, aí você fica aí você faz coisas super arriscadas, faz umas bobagens. Então, é importante ter conforto, né? Ter um nível de conforto ali. Então, eu acho que você pode começar com seus 10%. Se você tem 10 mil investido, põe os seus R$1.000 em ações. Se o mercado cair 50%, que é uma grande queda, e pode acontecer, mas, enfim, é uma queda muito grande, você perdeu ali 5% do seu capital. Então, você vai ficar tranquilo. Você vai falar, não, quer dizer, você não perdeu, você só perdeu se você vendeu. Mas você vai ver essa oscilação. Então, eu acho que está tranquilo. Sentiu que você aguenta mais, que você já entende, você está com foco em longo prazo, você não quer saber você não está focado no agora aqui, né? Você não quer lucro agora, essas oscilações não vai ser tão importantes para você. Você pode subir ali para os seus 20% e aos poucos você vai se adequando. Agora, Bruno, acho que uma coisa interessante para a gente falar, a gente deixar a conversa um pouquinho mais avançada, porque muita gente também já tem um bom conhecimento, eu já entro nas perguntas aqui da galera. A questão do câmbio, né? E como a gente protege contra a queda do real frente às moedas mais fortes e principalmente frente ao dólar. A gente sabe que vários produtos acabam subindo de preço pela subida do dólar, né? E então você acaba tendo uma certa inflação que talvez não vai aparecer lá no IPCA,
mas alguns produtos que você pode consumir, você vai consumir, está muito mais caro, né? Você vai comprar uma peça de computador, você fala, meu Deus, dobrou de preço, por quê? Aí você vai ver o dólar subiu pra caramba, então afeta o bolso do brasileiro. E a gente tem um cenário hoje, eu vou até jogar um pouco de pimenta aqui na conversa, né? Eu concordo com você que é bom a gente ter os juros baixos, mas a gente tem que entender também que a gente está num cenário hoje onde você pegar o investidor estrangeiro, ele olha para o Brasil e fala assim, bom, a gente tem o Brasil com juros de 2,25, né? Que está muito próximo ali de vários países que são mais fortes, que são mais estáveis. Será que o cara tem motivação para comprar Brasil, né? Vendo essa taxa de juros e ainda vê um Brasil que está melhorando muito, né? A gente está muito melhor hoje do que já foi no passado, mas a gente tem um cenário aí muito complicado aí pela pandemia, a gente tem as contas públicas dando uma leve piorada agora, porque teve que se endividar muito agora para fazer os pacotes lá e tudo. E a gente tem um cenário onde a gente tem uma economia que pode cair aí os seus 5%, tem um FMI falando em 9% de recessão para o Brasil, e a gente viu o dólar disparar nessa crise, né? O dólar chegou quase a R$6, saiu de 4 e foi para 6. É interessante, né? Então a gente deixa essa questão no ar, né? O quanto é interessante você ter parte do seu patrimônio fora do real. Ou seja, em algum ativo, você não precisa necessariamente estar numa bolsa americana, algo mais complexo, mas algum ativo que não acompanha o real. Algum ativo que, por exemplo, acompanha o dólar, né? Você pode ter como exemplo aí até o ouro. O ouro, ele tem a sua cotação oficial em dólar. Então, mesmo que você comprar aqui no Brasil, se o dólar subir e o ouro ficar parado, aqui no Brasil o ouro sobe só para acompanhar essa subida do dólar, né? Então isso seria um exemplo. Você comentou que tem também hoje fundos que você compra no Brasil, que você pode comprar um fundo de dólar, um fundo cambial, você pode comprar um fundo de ações que são dos Estados Unidos, vão também acompanhar o dólar. Quer dizer, como que você vê também essa necessidade do investidor se proteger de uma queda no real, de um real mais fraco e de uma tendência muito forte que a gente vê hoje do dólar subir frente às outras moedas? Tá, boas perguntas. Eu estava anotando aqui porque eu acho que tem algumas perguntas no meio da pergunta como um todo, né? Então, eu vou começar falando aqui que eu concordo com você no que você está falando, mas eu vou começar a falar aqui da parte que você falou da atratividade do Brasil, né? Até que ponto os investidores internacionais têm atração pelo Brasil nesse momento, uma vez que os juros, Brasil, Estados Unidos e Europa, estão muito parecidos, né? Concordo com você, e a gente está vendo no dólar, que obviamente quando o juros está mais próximo, o capital especulativo migra para países desenvolvidos. Então, o cara que estava aqui só para especular e ganhar juros, antes ele tomava 2% nos Estados Unidos e aplicava aqui a 14,15. Hoje ele toma nos Estados Unidos a 1 e aplica aqui a 2. Então não faz mais sentido para ele, né? Porém, como você muito bem colocou, e eu assino embaixo, que a gente pode chegar aqui e discutir uma série de coisas que o Brasil continua ruim, porque a gente não vai mudar isso do dia para a noite. Mas que, na minha opinião, como economista e com opinião pessoal, o Brasil está infinitamente melhor do que a gente estava nos últimos anos, isso é fato. Vou colocar só um adendo aqui para mim, que é o viés de política econômica que a gente tem hoje, ele é nitidamente outro, né? Um país em direção ao sucesso, na minha opinião. O viés de política econômica, eu quero dizer, as ideias que nós temos de política econômica, né? Principalmente capitaneadas pelo Paulo Guedes. Então, basicamente, o que eu acho? O capital especulativo ele vai embora, por essa proximidade dos juros que eu falei. Mas se nós continuarmos no caminho de aprovação das reformas, cuidar das dívidas do país, né, da situação fiscal do país. Claro, a gente faz um parênteses no coronavírus, que a dívida explodiu, mas isso não é um privilégio do Brasil, isso foi no mundo inteiro. Estados Unidos já foi para mais de 100% da dívida, Europa tem país, Itália, Espanha chegando em 120%, 130%. Japão acho que está 250%, né?
Exatamente, cara, exatamente. E o Brasil estava na casa dos 78, ali a gente provavelmente vai bater 95, 100% da dívida. Tudo bem, mas tudo bem não, assim, é crítico, é muito sério. Mas se nós continuarmos na toada de continuar as reformas e cuidar da nossa responsabilidade fiscal, eu vejo que o Brasil tem uma série de oportunidades. Vou fazer uma delas aqui. Imagina eu sei, nós somos aqui um tanto quanto reticentes com relação ao tanto de dinheiro que hoje o mundo tem. É necessário por conta do corona, mas se essa crise virar ou não. O mundo está líquido, todo mundo concorda, né? O Banco Central Americano injeta 1 trilhão por dia lá, né? Modo de dizer. O Brasil já injetou também Não está muito diferente disso. Não muito diferente disso. Japão, Alemanha, pacotes trilionários também, Reino Unido, enfim, o mundo inteiro jogando dinheiro para ativar a economia. Esse dinheiro ele tem que ir para algum lugar. Quando você está falando de um país que está com rigor fiscal forte e tem possibilidades de investimento na economia real, com regras fiscais e regras jurídicas claras, eu acho que o capital vem. Vou te dar um exemplo. Projeto de saneamento que foi aprovado na semana passada. Para mim, um marco histórico brasileiro. Nitidamente, a gente tinha um país que não funcionava nisso. Se você chega em 2020 num país de dimensões continentais como o Brasil, com 46% da população sem acesso a água e esgoto tratado, você nitidamente sabe que isso não está funcionando. Em 2020, repito, mais de metade da população brasileira não tem água e esgoto tratado. Não tem como. Nós não estamos falando da Zâmbia, com todo respeito à Zâmbia. Nós estamos falando da 8ª, 9ª economia do mundo. Um dos maiores exportadores agrícolas do mundo. Ou seja, a gente não pode ter mais da metade da população sem água e esgoto tratado. Quais as possibilidades que esse novo marco prevê? Licitação para contratar os mais eficientes para fazer a gestão de água e esgoto. Provavelmente, muitas empresas de fora terão interesse no Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Isso atrai certas áreas para o capital estrangeiro entrar no Brasil. E o Brasil é dependente do capital estrangeiro. A gente precisa do capital estrangeiro aqui. E tanto faz, na minha opinião, se é estrangeiro ou se é nacional. Se vai gerar emprego, vai gerar renda, melhora a vida do brasileiro no geral. Gente, não temos que ter preconceito se é capital de fora, se é capital de dentro. O importante é melhorar a vida do Brasil. E esses investimentos melhoram a nossa vida. Não dá para ficar dando murro em ponta de faca. Eu quero uma empresa nacional para cuidar da água. Enquanto isso, você tem mais da metade da população aí tomando água de poça de rua. É um desrespeito ao brasileiro. Não pode acontecer um negócio desse. Então, esse cara que passa a ter acesso à água, ele passa a ter acesso a uma melhor educação, esse cara passa a ser integrado numa economia, esse cara passa a procurar emprego, ele passa a gerar renda, o filho dele passa a estar mais integrado. É um dinamismo de uma economia que começa a tomar corpo. A gente vai ver esse resultado lá na frente. Mas o importante eu acho que a gente atrai capital, sim, se nós mantivermos esse rigor fiscal. Então, eu falo isso porque, para finalizar com a tua pergunta, que você me perguntou do hedge. Se isso acontecer, a gente provavelmente vê o dólar tendo um recuo. O dólar saiu de 4 para 6, como você falou, em 2 meses. Em uma semana caiu para 4,80. Voltou para 4,50 e hoje fechou a 5,33 com 2,5% de queda. O dólar não pode ter essa volatilidade num país que quer se desenvolver. É muito volátil, não dá para ter. Nenhum país do mundo grande, desenvolvido, tem um dólar que oscila 6% numa semana. A empresa não consegue. A empresa não consegue ter planejamento, ela não consegue saber o custo dela em dólar, ela não consegue fazer o custo dela para exportar, quanto ela vai pagar na importação, o preço de venda dela. É uma bagunça isso, né? Certo. Então, eu acho que tudo isso que você falou, que eu falei aqui, ele traz investimento que transformaria uma moeda em algo mais estável. Seja a 4, a 5, não sei, nem quero adivinhar isso aqui, não é o objetivo disso, mas será algo mais estável, para a gente conseguir traçar um planejamento e conseguir seguir adiante. Só para finalizar, você falou do ouro como um investimento. Saíram hoje, hoje é dia 1, saiu sobre, ontem foi fechamento do mês, do trimestre e do semestre, né? Então, eu peguei uns dados aqui, você pega o ouro em dólar, subiu 53% no semestre, né? Ele subiu no Brasil 17%. O Bitcoin subiu 70% no semestre. Então, nós temos alternativas hoje de investimentos e possibilidades, sim, de atrair capital,
manter o Brasil numa maneira mais estável, mas a gente tem que ter um rigor fiscal. Da mesma maneira que a gente cuida das dívidas na nossa casa, a gente precisa cuidar das dívidas do país. Legal. Então fica essas opções, né? Você pode ter um pouco em ouro, ter um pouco em criptomoedas. É claro que você precisa entender desses mercados, por exemplo, cripto principalmente, tá? Não invista em criptomoedas se você não entende, porque existe um nível de complexidade ali, mas você fica atento nesses ativos que eles vão ficar, vamos dizer, eles não vão sofrer impacto se o real cai muito perante o dólar. Se o dólar vai a 20 reais, esses ativos eles não vão sofrer por isso, né? Você acha interessante ter um fundo cambial aí, Bruno, como para ter dólar na carteira, vamos dizer, se o cara quer segurar um pouco de dólar na carteira, ele não tem uma conta lá fora, né? E então, de repente, ele pode comprar algum fundo cambial, alguma coisa do tipo. Como é que você vê essa questão? Eu já fui mais adepto em outros momentos, tá, Will? Por quê? Porque, assim, aí passo um pouco pelo meu estudo pessoal e o que eu acredito que isso aqui de novo, é pessoal e eu posso errar. Não estou aqui Fica à para vontade, fazer dá a sua opinião. julgamento de análise, tá? Nem indicação de investimento. O objetivo aqui não é esse. Mas, assim, eu não acho que o dólar passaria de um patamar de R$6 no curto prazo. Então, na minha opinião, eu vou chutar aqui um número, é chute baseado no meu estudo, não é previsão, de que a gente teria ali um dólar na casa dos 5,20, 5,30, 5,40, tá? Que é onde está hoje, 5,33 que voltou. Se eu acredito nisso, eu acho que um fundo cambial entrar hoje nesse sentido, nesses patamares, eu não entro. Aonde eu prefiro entrar do que fundo cambial? Eu prefiro entrar em fundos de ações americanas não redeado, por exemplo. Então, automaticamente, eu estou exposto à variação do dólar, né? Mas não exclusivamente à variação do dólar. Porque se o dólar cai frente ao real, essas ações valorizam, por exemplo, eu posso ter um ganho de qualquer maneira, né? Então, o fundo exclusivamente cambial hoje não faz parte do meu portfólio justamente por isso. Quando o dólar estava lá nos 4, tal, era outro cenário, tá? Agora, nesse cenário atual, eu acho que a análise do risco-retorno, eu acho que não faz sentido. Cambial. Não estamos falando de internacional aqui, que é bem diferente. Eu acho interessante esse ponto. Eu acho assim, para quem não tem nada de dólar, de repente ter um fundo cambial, ainda que a gente já esteja, a gente está num patamar muito elevado, né? E pode ser que não passe dos 6 mesmo. Isso aí eu não sei, não tem como saber, mas realmente Não já tem. subiu muito. Para quem não tem nada de dólar, você não tem nenhuma outra opção mais fácil ali, eu acho interessante para você não ter 100% em real, porque é uma moeda muito fraca, né? Mas eu gosto desse ponto. Eu, particularmente, não faço fundo cambial também. Eu gosto de ativos que estão atrelados ao dólar, né? Então, Perfeito. você deu um exemplo ali, né? Se você compra a Bolsa Americana, você tem as ações. Se o dólar dispara, essas ações em reais disparam, mesmo que elas não saíram do lugar lá na Bolsa dos Estados Unidos. Então, é um jeito de ficar exposto ao dólar. Hoje você acha que está fácil para alguém que não quer abrir conta lá fora ter exposição em ações americanas, Bruno? Hoje tem bastante produto hoje disponível. Os principais fundos trilionários americanos estão abertos nas principais plataformas, por exemplo, XP, BTG, o que você quiser. Hoje, por exemplo, eu fiz boas alocações em fundos como AXA, Wellington, Pinco. São ações, são gestoras trilionárias, tá? Você não precisa ter conta lá fora, né? Você abre conta aqui no Brasil e já pode comprar esses fundos. E compra em real. Compra em real, exatamente. Compra em real e teu imposto é pago aqui com o mesmo informe de renda. Veja, é um veículo brasileiro montado no Brasil das gestoras estrangeiras e eles compram ativos lá fora via Brasil. Então, você não precisa mandar dinheiro lá para fora, abrir conta lá fora, transformar em dólar, nada disso. É isso que é legal. Fala. E todos esses fundos você tem a opção redeado e não redeado. Traduzindo aqui, você pode ter o fundo sem ter a exposição do real frente ao dólar e o mesmo fundo
com exposição de real frente ao dólar. É uma opção tua. Legal. Porque muita gente, quando você fala de ter alguma exposição ao dólar, os caras acham que é coisa de rico milionário. Não, você tem que ter uma conta lá fora, é muito complexo. Como que eu, que sou pobre, vou fazer isso? Na verdade, hoje o mercado financeiro brasileiro já evoluiu bastante. Ele tem que evoluir mais, mas acho que já evoluiu bastante. Na época que eu comecei, por exemplo, eu vi um grande progresso aqui no mercado nacional. Então, hoje tem muitos produtos, tem muitas opções. Você tem uma conta em uma corretora, que é super fácil de abrir, né? E você já tem acesso a tudo isso, né? Então, é bem interessante esse ponto. Eu vou colocar algumas muito perguntas. Simples. Isso. Fala, desculpa. Eu vou colocar algumas perguntas aqui. Por favor. Que as pessoas deixaram, né? São perguntas mais básicas e tal, mas vamos lá. Com o prazer, gente. Como se reerguer em meio a essa queda brusca nessa crise financeira? Então, você quer falar alguma coisa, Bruno? Olha, eu acho que essa pergunta ela tá um pouco abrangente, Aberta. digamos assim. Muito aberta, né? Ela está muito aberta. Como se recuperar? Olha, vamos lá. Como se recuperar? É difícil responder porque eu precisava saber um pouquinho mais, né? Recuperar a empresa, recuperar na pessoa física, quebrou a sua empresa, não quebrou, enfim. Então, se pudesse ser um pouquinho mais específico na pergunta, é melhor. Claro, podemos dar uma passagem aqui. Se a empresa quebrou, putz, é um momento complicado. É um momento muito complicado mesmo. A gente tem que não sei, vislumbrar novas possibilidades, ver a possibilidade que o governo está dando de auxílio para as pequenas e médias empresas, se você cabe a isso, né? Refazer um planejamento na pessoa física de custos e receitas, um novo planejamento no curto, médio e longo prazo. Tem algumas receitas básicas aí, né? Mas, sim, não tem nenhuma fórmula mágica da paz nesse momento, não. É um momento da humanidade muito complicado, mas eu acho que dá para ser de muito aprendizado também. E assim, é uma pergunta bem aberta mesmo. Eu acho que a maior reflexão, se for para falar alguma coisa sobre isso, é como as pessoas deveriam trabalhar com reserva, né? A parte de educação financeira básica, né? Que é você ter uma reserva de emergência, você ter aquela trava de segurança. Estourou uma crise que eu não sei de onde veio e eu tô sempre no limite ali, eu vou quebrar. Ou então, se você não tem empresa, você recebe salário, você pode ser mandado embora e aí você não tem mais como pagar o seu aluguel, como pagar o seu mercado, enfim, você, né, fica numa situação muito complicada. Então, acho que a maior reflexão dessa crise, pelo menos aqui no Brasil, é como as pessoas deveriam trabalhar com reserva. E por mais que você ganhe pouco, gente, quando você se organiza, sempre tem como fazer alguma reserva. Uns conseguem mais, uns conseguem menos, mas é uma questão de gestão pessoal, né? Não é necessariamente quanto você ganha. Tem uma frase aqui que eu gosto muito, Will, que é o seguinte: eu levo a minha vida dessa maneira. Você não guarda aquilo que sobra depois de gastar. Você gasta o que sobra depois de guardar. Exato. O que eu quero dizer com isso? Normalmente as pessoas gastam... Hã? Eu fiz um vídeo no canal sobre isso. Você investe primeiro e gasta depois, né? Isso. Normalmente as pessoas gastam primeiro e falam, se sobrou, beleza, vamos guardar. Ao contrário, se você, não importa o que você falou, ganha muito ou ganha pouco, você ganha R$1.000 por mês, fala, eu quero guardar R$10 por mês. Estipula a tua vida para você gastar 1.990. Os 10 virou religião de guardar. Exato. Como? Aí tem suas técnicas, tem seu manejo, posso ajudar, me coloca à disposição para isso de verdade. Tem, né? Cada um é muito pessoal, mas estipula aquilo que você quer guardar e a partir dali você estrutura teu gasto, teus gastos. É isso aí. Você ganha 1.000, você conta que você ganha só 990 e guarda os 10. Exato. Acho que é um bom exercício mental para fazer. Mais uma pergunta aqui. Também foi muito aberto, mas aí eu acho que vai ficar as mídias sociais aí. Qual curso você indica para aprender a investir, né? E no caso cita de cursos que não têm custo, né?
E aí eu acho que fica as suas mídias sociais, né, Bruno? Você faz um trabalho muito informativo. Tem o meu canal de finanças aqui no YouTube, que vocês vão aprender sobre alguns assuntos. E o Bruno faz um trabalho muito ativo aí nas mídias sociais. Deixa os contatos aí, Bruno. Deixa, eu falei no começo aqui do vídeo, né? Tem o Instagram lá que é Bruno_Musa e tem o Telegram que é o @Minuto do Musa. Na verdade, eu tô terminando um curso que vai estar no ar mais ou menos daqui a um mês. Vai ser um curso ao vivo e que todo mundo pode participar do curso ativamente, tá? Vai ter de várias camadas, menor conhecimento, médio e um conhecimento maior, que o foco não é investimento, o foco é criação de hábitos financeiros saudáveis, como estruturar a tua vida para você passar a ser uma pessoa poupadora, né? Não tem a ver com a Aqua, quer dizer, o braço da Aqua, mas não tem a ver com o business da Aqua hoje. O que eu quero é assim, tentar deixar um legado de educação financeira mesmo, que eu acho que assim a gente consegue ter um país mais construtivo lá na frente. Então, fiquem à vontade para acessar os meus canais aí. E tem muito conteúdo hoje na internet. Eu só falo para tomar um cuidado muito grande, gente, com qualquer conteúdo que pega na internet, que é muito fácil hoje você achar gente falar ganhe 1000% do dia para a noite, ganhe isso, ganhe aquilo. Cuidado com isso, né? Não tem ganho fácil. Ninguém constrói uma empresa do dia para a noite. Ninguém cria uma empresa saudável e sustentável do dia para a noite. E ninguém cria uma base sólida para você ter uma boa aposentadoria do dia para a noite. Então, façamos isso com calma, com planejamento, entendamos onde a gente está pisando, não acredite em qualquer coisa, vai atrás de quem é esse cara. Está ouvindo meu conteúdo lá na internet? Quem é esse cara? Cara, eu posso ser, sabe, esse cara é um enganador, esse cara, ele está querendo... Vai atrás, vê o meu currículo, vê de onde eu sou, faça isso com todo mundo. O importante aqui é deixar um bom legado financeiro. Então, não deixe de pesquisar, de ir atrás. E assim, eu tomo uma parte do meu dia, cada 2 dias, para responder lá no chatzinho do Instagram, essas perguntas que me mandam. Então, por favor, fiquem à vontade, manda. E aí eu vou postar lá quando o curso estiver também no ar, quem tiver interesse em fazer. Fiquem à vontade, gente. Assim, de verdade, é um prazer isso. Isso não é o meu ganha-pão, então eu faço realmente o que eu gosto disso, tá? Eu tenho prazer em fazer essa parte mesmo. Legal, então fica aí. Fica o Instagram do Bruno, Bruno_Musa com S, né? M-U-S-A. Isso. E lá deve ter o link do Telegram, né? Para entrar no Telegram. Que eu tô no grupo Telegram do Bruno, ele posta lá todo dia. Muito legal. Gente, é muito legal usar o Telegram, tá? Vocês ficam com essa coisa de eu já tenho o WhatsApp, para que Telegram? O Telegram é muito mais eficiente para você fazer grupos grandes, né? Eu tenho grupo no Telegram também, então eu sei disso. Então, entrem no Telegram, segue o perfil ali do Bruno, que vocês vão ter muita informação. Aqui da minha parte, tem o canal do YouTube aqui. Só se inscrever aqui, ativa as notificações que você recebe os vídeos novos. Se tiver algum projeto, eu vou avisar aqui. Teve uma pergunta aqui que a gente vai citar, é um pouco complicado de responder, mas como as pessoas fazem muito, vamos jogar aqui. 3 sugestões de ações para investir nos próximos 3 anos, né? Que é uma pergunta super aberta. A gente pode falar, talvez, de setores, não sei o que você acha. De novo, isso aqui eu tenho que tomar muito cuidado, gente, porque como eu sou sócio de uma empresa de investimentos, eu tenho certas complicações de compliance com CVM, tá? Então, por isso que eu bato muito nessa tecla, que eu não estou fazendo recomendação. Eu posso falar setores aqui que eu gosto, que eu estou olhando, por uma característica pessoal. Então, não é recomendação de investimento, não estou falando compra, venda, nada disso. Cada um assume o teu risco, né? Cada um assume o teu risco, faça a sua própria análise. Isso não é uma determinação de compra ou de venda. Eu, Bruno, particularmente, tenho gostado muito do setor de, construção. Principalmente, eu estava falando agora com o gestor de um grande banco, que é amigo meu, de um fundo bastante conhecido, sobre um setor que a gente gosta na física. Tá? No fundo, não sei se está posicionado, de novo, não é nada disso. Eu acho que os setores que a gente pode olhar agora, por exemplo, construção em São Paulo, mais voltado para público alta renda. Por que eu gosto desse setor? Porque a alta renda foi o que menos sentiu durante a pandemia, continua tendo crédito nos bancos,
e muitas vezes não precisa de crédito para comprar. Então, e as ações foram extremamente massacradas durante a crise. Penalizadas, né? Penalizadas ao extremo. Ao Então, extremo. eu acredito que você pode achar boas oportunidades aí em alguns ativos desses patamares, tá? Desses setores. E aí vamos falar dos principais, né? Os principais bancos aqui, eu acho que tem que ter uma carteira de longo prazo. Eu gosto muito do case de Petrobras. Eu acho que no longo prazo aí aqui também é uma empresa que vai estar passando por uma reestruturação gigante desde que entrou o Castelo Branco na presidência, com uma nova cabeça, uma cabeça de mercado privado, uma cabeça de redução de custo, de privatização de postos. E a empresa saiu de um prejuízo gigante para um resultado infinitamente melhor, né? Passando até por uma coisa, quem diria, Petrobras aqui falando em fazer para mais de 21 mil funcionários home office eterno. Quem diria uma empresa engessada, uma empresa burocrática nos últimos anos. Então, assim, eu acho que são casos que a gente pode olhar, que a gente vê no Brasil boas oportunidades de ter um retorno no longo prazo. Eu queria uma hora falar isso. Quem está colocando dinheiro em ações, gente, não pensa que é dinheiro que você vai precisar no mês seguinte, daqui 2 meses. Você pode ganhar 10% no mês, mas não leve isso em consideração. Porque se você precisar desse capital daqui 1, 2 meses, o caminho dele não é ações. Você pode perder o sono. Então, planeje bem se você está dentro desse risco de ter essas ações na tua carteira. Legal, legal. Aqui do meu lado, tem ações que eu gosto muito. De novo, não é uma recomendação, cada um assume seu risco e ninguém sabe o futuro, tá, gente? Mas se for para citar empresas da Bolsa Brasileira, tem uma empresa que eu gosto muito que é a VEG. É uma empresa essa empresa é bull market desde que você pega o gráfico dela de qualquer posição, você vê um bull market ali. É lógico que tem muitas oscilações, né? A VEG. Esse VEG ano uma das melhores ações da Bolsa, né? Se você fazer uma análise fundamentalista nela, assim, é uma empresa muito bem gerida, então eu gosto bastante, mas de novo, gente, pode cair, pode acontecer de tudo, tá? Isso é uma empresa que tem uma boa gestão e vem tendo muito sucesso. Exato, assim como as empresas do varejo brasileiro que estão se reinventando de uma maneira, cara, bonita de ver, com uma agilidade, né? Mudando para um e-commerce rápido e tem tido reflexo nas ações. A gente vê isso, cara. B2W, Magazine Luiza subiu 70%, 50% Magazine Luiza já, respectivo histórico, cara, no meio da pandemia. Eu achei isso assim, eu fiquei muito surpreso com isso. Eu não esperava que isso fosse acontecer. E ela rompeu o topo histórico que era 60 e meteu 70 já. A bichinha tá desenfreada. Dona Lulu, como a gente fala no mercado, é um avião, né? Nossa, o case da Magalu é impressionante. É um negócio assim, é um absurdo, né? Os bancos, se você for falar de bancos, tem Itaú, que é um banco super sólido e tal, né? Você falou do setor de construção, tem uma empresa que eu gosto muito desse setor, que é a Exetec. É uma empresa que assim, ela se posicionou muito bem e tal. Se você pegar até quando teve uma crise muito severa, ela teve uma performance muito melhor do que as outras, né? Então é bem interessante. Mas é aquilo, gente. Eu acho que o Bruno colocou muito bem, né? Se você está esperando tirar esse dinheiro para daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, esquece bolsa, porque não é o teu lugar. Porque exato. curto prazo a bolsa é muito volátil, é muito imprevisível. Então, mesmo que a gente fala aqui de boas empresas, bem geridas, que têm dívida equilibrada, que têm caixa, que têm histórico de lucros consistentes, essas empresas no longo prazo têm uma grande chance de sucesso. A longo prazo está falando de 5 anos, 6, 7 anos. Agora, se falar 1 ano para frente, até empresa boa cai num crash. Se tem crash, cai tudo, né? Então, se você precisa do dinheiro no curto prazo, fica muito complicado, tá? Acho que, vamos ver aqui a última. Com a taxa Selic baixa, que é o tema aqui do vídeo, né? Qual a melhor opção de aposentadoria para quem é conservador? Aí a pessoa coloca aqui, seria um tesouro IPCA? O que você acha aí, Bruno, sobre aposentadoria? Vamos lá, gente. Boa pergunta, tá? Boa pergunta. Mas deixa aqui uma boa pergunta. Tesouro IPCA,
muitas vezes, só atenção a ele, que eu comentei aqui no meio do nosso bate-papo, que é as NTNBs, né? Atrelado à inflação. Às vezes, ela pode ser mais volátil que uma ação. Exatamente. Muitas vezes é vendida como uma renda fixa. Então, só tome cuidado se o teu objetivo é realmente carregar para o longo prazo. Né? Carregar para o vencimento. Carregar para o vencimento, que é isso. Foi o que eu falei. Títulos atrelados à inflação que nos últimos 2 meses deram uma valorização muito grande. Então, se é para carregar para a inflação, depende do momento que você compra essa taxa. Né? Depende. Se você vai entrar agora, por exemplo, você já vai ver uma taxa bem mais comprimida, uma taxa menor, né? Que eu acredito que ainda a curva longa ainda tem a possibilidade, ainda tem prêmio de captação, aí, como a gente chama, né, no mercado. Mas, de qualquer maneira, eu acredito que pode ser uma possibilidade, mas aí volta de novo para um pouquinho para o teu perfil. Eu acho que, antigamente, quando a gente falava em previdência, a gente só pensava naqueles fundos de banco deizão, né, que cobravam uma taxa absurda, que ainda existe. Mas hoje as principais gestoras do Brasil têm já fundos de previdência, que é igualzinho o fundo de investimento, só que um é regulado pela CVM e o outro é regulado pela Anbima, pela SUSEP, perdão, que é o órgão que regula seguros e previdência no Brasil. Um ponto importante desses fundos da previdência, no meu entender, é que previdência não tem inventário e não tem come-cotas. Então, se o teu objetivo não é ficar comprando ações sozinho e você quer ter um fundo de previdência, eu escolheria uma gestora de primeira linha e um fundo de ações. Por quê? Porque eu acredito que realmente no longo prazo não tem investimento melhor do que ações, ainda mais quando a gente está falando de um CDI baixo. Né? A previdência permite que você faça a portabilidade de um fundo para o outro sem pagar imposto, sem nada. Então, até como mecanismo de planejamento, eu acho que uma parte, a previdência faz parte. Porque ninguém gosta de falar, mas um dia a gente morre. Você tem uma família, você precisa deixar dinheiro para ele pagar o inventário. A previdência não vai para inventário. Então, pode ser uma liquidez imediata para a tua família. Só que antigamente você era obrigado a colocar em fundo de previdência desses fundos dezão de banco. Hoje, repito, todos os principais fundos de investimento das gestoras do Brasil têm fundos de previdência. Então, você consegue estar bem alocado mesmo que em previdência. Então, Tesouro é uma opção. Agora, outros fundos, gente, gestora do Fundo Verde, que todo mundo conhece aqui, provavelmente, né, de Stuberg, um grande fundo muitos anos, tem fundos de previdência. A grande maioria dos fundos hoje tem fundos voltados para a previdência. Então, esse é um mecanismo. Tesouro IPCA, como falou, outro, mas se você tiver o estômago de carregar lá para frente, mas ele entra para inventário, né? Que mais? Eu, particularmente, para as crianças da minha família, todo mês a gente religiosamente compra ações. Eu nem olho o preço. Quanto você quer comprar? R$100, R$500, cada um faz o seu planejamento. Eu vou comprando ação e não me importa se subiu ou se caiu. São para crianças que estão nascendo para quando eles tiverem seus 18 anos de idade. Né? É mais ou menos isso. Também é uma forma de aposentadoria. Então, eu acho que passa pelo perfil de cada um. Mas já que a pergunta foi direcionada para mim, eu acho que ações têm que passar no nosso cenário de aposentadoria. Claro, nós estamos falando de uma pessoa que ainda tem tempo para se aposentar. Se é uma pessoa que quer começar a se aposentar com 80 anos de idade, quer comprar ação, ele pode sofrer com isso. A história é outra. Mas eu acho muito legal e você teve, eu vou dizer, coragem para falar isso, porque as pessoas às vezes têm um pouco de medo de falar, só porque se fala de aposentadoria, acha que tem que ser extremamente conservador, né? Não, ações não dá porque é renda variável. E, na verdade, se você está falando de longuíssimo prazo, né, existe uma grande chance de você ter um puta lucro. Se você está falando de 20, 30 anos, concordo. É só você pegar qualquer empresa e você retrocede 20, 30 anos. Você vai ver que você vai encontrar algumas que não performaram bem. Mas a grande maioria, né, você vai ver que teve uma alta muito expressiva. Então, eu acho que ações é uma opção e acho que vale também fazer uma diversificação, né, em alguma coisa menos volátil. Mas eu acho que o mais importante quando a gente fala disso é o hábito de poupar, gente. Porque se você pegar hoje... Esse que é o importante. Porque se você pegar hoje, eu tenho aqui R$5.000, né? Onde que eu coloco para daqui a 20, 30 anos e tal?
se você não poupa mais nada até você ficar ali, até você se aposentar, esses 5 mil reais eles vão render, mas não vai virar uma fortuna também, a não ser que você acerte na mosca alguma coisa. Então, o mais importante também é você ter o hábito de poupar e fazer crescer esse patrimônio ao longo do tempo. Porque aí, quando você fica mais idoso, você já vai ter um belo patrimônio, tá? Porque você vai fazendo aportes, né? Se você vê a diferença que faz os aportes no longo prazo, nossa, é muito grande a diferença. Então, tem que ter o hábito. Acho que a melhor aposentadoria, antes da gente falar de qual classe de ativo, é a tua educação financeira básica, que é o que o Bruno disse que vai fazer no curso dele, né? Ele vai pegar a base, antes de falar de investimento, quer dizer, será que as pessoas têm condição hoje de criar essa poupança, né? Você tem que ter aquela gestão financeira e não depende quanto você ganha. A gente bate nessa tecla porque é verdade. Tem gente que ganha 20 mil por mês e não poupa nada. Porque o cara gasta 22 mil. E se esse cara ganhar 30, ele vai gastar 32 mil. Então, é uma questão de hábito, de planejamento e não ser imediatista. Bruno, você quer falar mais algumas coisinhas e a gente pode encerrar. Eu acho que, assim, eu vou participar até agora, daqui a pouco eu posto lá nas minhas redes, quem for seguir, eu vou participar agora do fechamento, de uma entrevista ao vivo aqui com o canal, sobre o fechamento do mercado, que vai começar agora às 6h30. Então, eu queria, primeiro de tudo, agradecer todo mundo, e Will, agradecer mais uma vez a tua oportunidade e a confiança desse bate-papo. Mas eu queria deixar aqui, independente, gente, se for ações, se for IPCA, se for fundo imobiliário, se for internacional, se for uma combinação de todos, melhor. Mas eu acho que o importante aqui, gente, a gente começar o que o Will falou muito bem, uma criação de hábitos. A gente tem que começar a criar hábitos financeiros saudáveis. Vamos guardar R$1, vamos guardar 10 centavos, não importa. São os hábitos. O Will aí, que é extremamente focado em musculação, eu gosto de fazer essa analogia. O cara que quer emagrecer, eu falo também assim, até conhecimento, com experiência, porque eu preciso treinar também, senão minha cabeça vai ficar louca com esse trabalho. E eu faço uma analogia com um mercado muito grande com o que eu faço para os meus treinamentos. Você precisa se condicionar e colocar isso na tua cabeça como um objetivo que mova a tua vida. Então, guarde 10 centavos, guarde R$1, guarde 1.000, guarde 10 mil, guarde o que você puder, mas comece a fazer. Não começa na segunda-feira, não começa a treinar na segunda-feira, não começa o regime na segunda-feira. Começa agora, é agora. Senta agora, depois que você ouviu esse bate-papo, abre uma planilha, estrutura a tua vida. E aí, depois você vai ver se é ação, se é inflação, se é não sei o quê, se é o que for. Comece a estruturar a vida. Deixe de ser um deficitário para se tornar um superavitário, um poupador. Consequentemente, você vai ter, sem dúvida, uma velhice mais tranquila. É muito mais fácil, para eu finalizar aqui uma frase que eu gosto de novo, é muito mais fácil você planejar a vida durante um processo de calmaria do que você ter que planejar durante a tempestade. Então, gente, se planeje. Não é tão difícil quanto se propõe. É mais fácil do que parece. O difícil é ter a disciplina. E aí tá aqui, ó. Cabe só a nossa cabeça. Igual o Will sabe muito melhor que todo mundo aqui. Tá aqui na nossa cabeça para começar a treinar e se alimentar bem. É a mesma coisa. Show de bola. Bruno, muito obrigado aí pelo vídeo. Ficou muito bacana. Sempre um bate-papo muito rico. Valeu. E é isso aí, galera. Deixa nos comentários o que vocês acharam. Deixa dúvidas. Deixa o seu like aí, que sempre ajuda o canal. É isso aí. Tamo junto. Abraços e bons investimentos. Obrigado.